Via um espaço de disseminação do saber e tem como objetivo levar reflexões de âmbito filosófico e científico, bem como reflexões sobre diversas temáticas sobre as nossas vidas. Rogério Tadeu é psicoterapeuta e professor. Ângelo Torres, professor universitário e neurofisiologista. William José, professor de matemática. Com vocês, Rogério Tadeu. É um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo uma reflexão importante sobre um tema que nos é muito caro: liberdade, angústia e desamparo. A ideia inicial, nesta reflexão, eu e mais os dois amigos, o professor Ângelo Torres e o professor William José, é ajudá-los a pensar sobre um tema que talvez seja muito peculiar para algumas pessoas. Eu gostaria de iniciar com o próprio tema da palestra, dessa reflexão, ajudando a pensar sobre o inverso. Ao invés de liberdade, angústia e desamparo, eu gostaria de inverter a questão, trazendo uma reflexão partindo da ideia de desamparo. Imaginemos a seguinte situação: um bebê completamente imaturo do ponto de vista psicológico e neurológico, sem condições de sobreviver a um mundo, lançado ao mundo, a um ambiente completamente novo, talvez assustador, sem um equipamento necessário à sua sobrevivência. Embora com algumas disposições biológicas, neurológicas já funcionantes desse ponto de vista, mas o bebê precisa sempre da presença afetiva de um cuidador, de uma referência que possa ampará-lo, que possa de alguma forma tirá-lo do absurdo da existência, da angústia e do seu próprio desamparo. Entra nesse sentido a importância do cuidador, desta primeira referência para tirá-lo desse desamparo. Um bebê grita, chora, esperneia, sente fome, sede, necessidades fisiológicas e afetivas no primeiro momento e que precisa ser saciado, amparado de alguma forma. Está colocada aqui então a primeira sensação de desamparo, de desprazer, de frustração e desse bebê que tem que esperar por alguém que possa suprir minimamente os seus cuidados. Creio que a questão da liberdade só é possível num segundo momento. Nós não somos livres totalmente. Nós somos marcados por uma condição biológica, pela nossa materialidade, né? Temos um sistema nervoso, temos uma herança biológica herdada de nossos pais, avós, e é com estas questões que a gente tem que se virar num mundo incerto, num mundo sem qualquer tipo de garantia e buscando automaticamente alguma chance de pertencimento a esse mundo. É construído então desde o início da vida e ao longo de toda ela, com as referências que a gente tem, a possibilidade deste sujeito humano criar um psiquismo, né, um senso de valores, uma ética, um senso de direção, uma bússola, um GPS que possa norteá-lo a uma existência que é incerta, hostil na maior parte das vezes e insegura. Quem oferece a primeira referência, um primeiro sentido de pertencimento ao mundo, sempre é aquele que cuida. Nesse sentido, talvez a única esperança, na medida que a gente é lançado ao mundo, é ter alguém que nos ame, ter alguém que nos cuide, ter alguém que nos ofereça um sentido ao mundo incerto, na maior parte das vezes com grandes somas de frustrações. Sempre é a primeira pessoa, é a alteridade, é o outro que nos oferece a chance de algum sentido e sobrevivência ao mundo. Eu passo a palavra aos colegas e o que eles pensam a respeito disso. Volto a dizer, é uma conversa, uma reflexão e que cada um tenha uma postura em relação a esse tema que eu acho que é interessante. Com vocês, Ângelo Torres. Eu acredito que dentro dessa perspectiva o Rogério falou bem, nós temos aí uma questão neurológica a se pensar, porque o que nós temos do mundo, o que nós conhecemos do mundo, desde o primeiro desamparo até as outras agregações que fazemos de conhecimento do que o mundo nos oferece, ela parte do pressuposto sensorial básico, né?
Então, o nosso sistema sensorial, ele é o primeiro degrau a se cumprir para o nosso conhecimento do mundo, né? Então, o calor, o frio, a dor, as sensações de pressão, de contorno do nosso próprio corpo, isso aí tudo isso passa pelo nosso sistema sensorial como se fosse um primeiro degrau mesmo de uma escada de infinitos passos, né, infinitos degraus. Então, quando a gente fala que o primeiro desamparo é no nascimento, isso, acredito que é bem isso mesmo, porque no primeiro inspirar, nossos pulmões inflam e sentimos a nossa primeira dor, e é o presente que o mundo nos dá, é o primeiro, né, é o primeiro choque que nós temos do mundo. Então, essas sensações todas são todas categorizadas pelo nosso sistema nervoso central, né? Elas são segregadas, são paralelas. As sensações de tato com vibração, de tato estático, de tato profundo, de tato superficial, a discriminação entre dois pontos na nossa pele, coisas que nos tocam, e nós conseguimos discriminar ali contornos e fazer um tato mais refinado ou mais grosseiro. Tudo isso daí vai compor o que nós vamos chamar futuramente, né, conforme nós vamos aprendendo do mundo, de percepção. E essas percepções são todas neurologicamente explicáveis pela nossa materialidade. O nosso sistema nervoso central, com estruturas físicas, com substâncias químicas que nós conseguimos explicar fisicamente, materialmente, compõe a nossa percepção de mundo, do que vem de fora, que é novo, e começa ali, no nosso nascimento. E a ideia de que nós conseguimos saber quando essas coisas estão acontecendo conosco e compará-las com coisas que vão acontecer e com coisas que já aconteceram, ou seja, essa nossa ideia de tempo no nosso estado sensorial e perceptivo, só é possível porque nos lembramos. E aí entra a nossa ideia de memória, de lembrança, né? Adquirimos do mundo coisas que o mundo nos oferece sem que nós pedimos, sem que nós façamos o pedido, né? O mundo nos oferece essas coisas. Nós pegamos isso tudo sensorialmente, percebemos isso, guardamos na nossa memória e começamos a comparar dali. E desde sempre utilizamos a memória até para saber se o que o tempo está passando. Então acho que a questão neurológica do tema, né, do desamparo, da angústia, da liberdade, ela, para mim, ela parte do pressuposto de estruturas cerebrais, neurológicas, que compõem um estado mnêmico, um estado de memória, de lembrança. E eu deixo com o William para falar mais um pouco sobre. Olá, eu sou o William José, eu sou professor de matemática. Parece que é um pouco diferente a gente ter um professor de matemática para falar de um tema que não é muito das ciências exatas, que é liberdade, angústia e desamparo. A ideia surge, nos encontramos pelos corredores da faculdade, e sempre que a gente aborda um tema, o professor Rogério traz muito para o lado da psicologia, que é uma fusão aí de filosofia com antropologia, com medicina. O Ângelo tenta trazer para o lado mais neurológico da ideia, e eu, com a minha ciência, com a nossa ciência exata e tendo lá a sua essência na filosofia, começa a olhar para o tema também. O professor Rogério começou falando pelo desamparo. Eu penso que o tema central, tanto é que o título é Liberdade, Angústia e Desamparo, e a angústia vem ao centro, como eu entendo a angústia como aquilo que faz nascer uns outros sentimentos, como a liberdade, ter a liberdade, ou acreditar que somos livres, e também o desamparo. A angústia poderia ser entendida como um vazio, matematicamente falando, ou algo que tem uma capacidade. Se há uma capacidade, existe possibilidade de se preencher aquilo. E o que fazemos com esse vazio? Muitas vezes tentamos preencher esse vazio com algumas postagens, com a expectativa de alguns likes,
e essa busca, né? René Descartes, no século XVII, vai dizer que penso, logo existo. Descartes vem dizer que a gente deve duvidar de tudo, só não devemos duvidar da dúvida. E aí, então, essa busca por preencher esse vazio, oriundo, então, da angústia, e o que fazer com essa angústia? O que a gente escuta com muita frequência, o que talvez a gente pensa com muita frequência é isso que está acontecendo é bastante angustiante, ou seja, é uma sensação que eu preciso preencher isso de alguma forma. E eu penso que a filosofia, com vários filósofos, tem uma reflexão bastante ampla em torno dessa ideia. Os socráticos, de certa forma, na busca pelo eu, na busca de entender o homem, vão ter algumas reflexões. Existe um termo na matemática que chama razão. Se a gente for tentar trazer uma ideia de razão, é uma comparação entre duas grandezas. O que são grandezas? É aquilo que a gente pode mensurar, é aquilo que a gente pode medir. E essa comparação entre duas grandezas, aos olhos da filosofia, é essa comparação de consciente, de inconsciente, do certo, do errado, do correto, do incorreto, e os questionamentos vão surgindo. René Descartes, como já comentei, ele diz que só existe aquilo que pensa. Um pouco mais à frente, Sartre vai dizer que você não pensa primeiro para depois existir. Sartre vai dizer que a sua existência precede a sua essência. Muda um pouco o pensamento de Descartes. O bonito de a gente olhar para Descartes, olhar para Sartre, é que ambos tinham algumas perguntas, tinham alguns questionamentos, talvez oriundos de uma angústia, de uma busca também. E olhando um pouco para o tema, para a parte do desamparo, eu, enquanto professor de matemática, o que eu encontro com muita frequência são pessoas que se dizem estar desamparadas pela ciência, desamparadas no sentido de dizer que não sabe nada, que não consegue e assim por diante. Sócrates dizia que o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo. Sócrates dizia que o verdadeiro sábio é aquele que sabe aquilo que ele não sabe. Então muitas pessoas se veem desamparadas e acreditando que não sabem nada. Mas se houver essa reflexão, você vai perceber que você é sábio, porque você sabe que você não sabe. Isso é ser sábio, saber aquilo que não sabe. Olhando para a ideia de Sartre, que diz que a existência precede a essência, se você perceber que você vai ser uma coleção das suas escolhas, ou seja, você tem que escolher. E se você tem que escolher, qual a sua liberdade? Se você é dotado de uma constância de escolhas, você precisa escolher com muita frequência. Existe uma liberdade quando eu tenho essa necessidade de ter que escolher com bastante frequência? Então acho que, trazendo para o meu lado das ciências exatas, da matemática, fica aí um chamado para conversarmos então sobre essa ideia da liberdade, da angústia e do desamparo. O que eu acho bastante bonito é a gente perceber que, tendo então esse vazio do desamparo, há uma busca do professor Rogério Tadeu, há uma busca do professor Ângelo Torres, há uma busca do professor William em tentar ver o que se faz então tendo essa angústia, de que forma eu posso olhar para essa liberdade, será que tenho essa liberdade, e esse desamparo, o que fazer com esse desamparo? E o mais bonito disso tudo é pensar que existe uma casa do conhecimento, uma casa que busca esse saber, que tenta então, dentro desse olhar de conhecer o saber, buscar não uma resposta, porque penso eu, quando eu falo achar uma resposta, parece que eu resolvi o problema, mas essa busca de tentar encontrar algo que venha preencher esse vazio então, que se buscar a etimologia de angústia, é a ideia de vazio, aquilo que se pode ser preenchido. Acho que é isso. Sim. Gostariam de compartilhar mais alguma coisa? Existe uma
citação de Schopenhauer que acho que encaixa perfeitamente o que você estava falando, que é se liberdade é a possibilidade de a gente fazer uma coisa que a gente quer fazer, né? Parafraseando, claro, se liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, primeiro a gente tem que querer. Para depois ser livre para fazer o que quer. Então, se primeiro você tem que querer para depois ser livre, então nós somos escravos de alguma forma. Em algum momento, o nosso querer nos acorrentou. Nós somos escravos, né, dos nossos desejos. Então, essa ideia de que a gente querer, nós somos seres desejantes, né? Desejamos enquanto queremos. Isso é o Eros de Platão. Enquanto queremos, desejamos. No momento que temos, não queremos mais aquilo ali, porque já temos, né? Então, onde que está o acorrentamento, né? O acorrentamento, puxando a sardinha, né, para a minha brasa da neurociências, esse acorrentamento está no mundo sensível, está na nossa possibilidade de sentir o mundo da forma que nós sentimos, porque temos os instrumentos sensoriais que temos. Se tivéssemos outros instrumentos sensoriais, nós sentiríamos um mundo diferente do que sentimos e então desejaríamos coisas diferentes. Porque, olhando para dados concretos, imagine, nós escutamos frequências de uma faixa de 20 até 20 mil Hz. Qualquer coisa abaixo de 20 Hz e acima de 20 mil está acontecendo no campo sonoro. Só que nós não estamos percebendo. Morcegos conversam entre si, né, entre aspas, conversam entre si acima de 20 mil Hz. E eles estão entre si aqui. Podemos ter morcegos e não estamos captando nada do que eles estão se comunicando. Então, e se escutássemos em outras frequências? E se enxergássemos outros comprimentos de onda? Se pudéssemos talvez sentir outros sabores, ou outros tipos de toque, outros tipos de cheiro, como cachorros e tubarões que percebem 50 microlitros de sangue em 10 mil litros de água. Se pudéssemos fazer uma pergunta diferente daquelas que comumente fazemos. Exatamente, mas só poderíamos se percebêssemos outras instâncias de mundo que talvez só outros aparatos sensoriais que não temos nos permitisse fazer essas perguntas. Conheceríamos outro mundo e desejaríamos outro mundo. Seríamos livres para fazer outras escolhas. Essa liberdade é acorrentada na nossa percepção. Eu queria trazer uma reflexão que tem muito a ver com o que eu vivo, né? Eu sou um psicoterapeuta, um estudioso da psicanálise. As pessoas que buscam ajuda psicológica nem sempre sabem o porquê vão buscar ajuda. Então estão completamente perdidas, às vezes com uma diversidade de desejos num mundo multifacetado, numa sociedade dita pós-moderna, onde existe a todo momento uma variação muito grande de desejos, oferecidos até por um mundo extremamente consumista, onde o que está por trás disso é a busca por uma verdade, que nem sempre as pessoas têm claro isso. Então, o que traz as pessoas a buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, que vão recorrer às vezes a medicações psiquiátricas, sempre o pano de fundo é um desamparo, uma sensação de impotência, de não clareza de um desejo. Isso implica no que os colegas falaram da questão da liberdade. Eu só sou livre quando tenho consciência dos meus desejos, daquilo que eu quero, mas nem sempre eu sei o que eu quero, num mundo de uma grande diversidade, onde a todo momento me dizem o que eu devo ser, como eu devo me comportar. Estar na crista da onda, a ideia de ter sucesso, fama, ou de uma certa popularidade, onde até mesmo nas redes sociais a minha autoestima é balizada pelo que o outro reconhece de mim. Ser percebido, né? Ser percebido. O outro é o mediador, o grande mediador da minha autoestima. Eu sou validado na minha identidade, nas minhas crenças, no meu desejo, a partir do que o outro me diz.
Que escolha é essa? Que liberdade é essa? Se desde o início da vida eu estou marcado, na maior parte das vezes, pela referência que o outro me outro dá. é vigilante, né? Não deixa você falar qualquer coisa sobre você mesmo. Exatamente. Ele fica esperto. Se você fala qualquer coisa que não está autorizada, ele rapidamente fala, abaixa a sua bola. Exatamente. Porque eu não deixei, né? Eu pago um preço muito alto, né? Porque eu sempre estou referendado pelo outro. Quando as pessoas vão buscar ajuda, e aí talvez entre essa questão, elas vão buscando a referência, né? Uma verdade absoluta sobre aquilo. O que eu faço? Eu sou um terapeuta de casal e muitas vezes eu ouço, né? Se você estivesse na minha pele, o que você faria? É sempre uma sinuca de bico, é uma enrascada você responder eticamente a isso. Porque as pessoas têm que assumir a responsabilidade pelos seus próprios desejos. Nesse sentido, a psicanálise sempre foi muito clara. Ela oferece a chance de uma busca por uma verdade que é muito particular, né? Você tem consciência sobre aquilo que é diretamente ligado à ideia de uma possível liberdade, dentro das amarras biológicas, neurológicas, dentro do sistema perceptivo que nós temos, como o professor Ângelo falou, nós não temos outros. É com esta capacidade biológica, material, a materialidade que está inscrita na nossa vida, dentro de determinadas condições sociais, econômicas, que nós temos que lidar. Muitas vezes eu atendo pessoas que gostariam de pular para outra realidade, pular para uma outra vida, né? Porque esta se torna muitas vezes insuportável. A saída para os suicídios, que infelizmente nós temos uma grande incidência de jovens de 15, 19 anos, como dado alarmante da OMS, Organização Mundial de Saúde, as pessoas buscam respostas para o seu desamparo. Se nós formos observar ao longo da história, se buscaram essas respostas na mitologia, nas filosofias, nas religiões, na ciência. As pessoas buscam essas respostas com os psicanalistas, com os terapeutas, e nós aqui na Casa de Sofia, na tentativa de encontrar, talvez não todas as respostas, mas talvez fazendo mais perguntas, colocando a dúvida, como Descartes sempre colocou, a dúvida como elemento, como mola propulsora para se buscar a um tipo de conhecimento. Rogério, e essa busca pela resposta, se fosse algo palpável, algo sólido, seria ter uma caixa vazia e você ir acrescentando com esses sólidos, com aquela perspectiva, com aquela esperança de uma hora estar cheio. E aí então acabou essa minha angústia, né? Já estou agora, tirei o agora estou amparado, agora tenho então essa liberdade. Eu tenho a liberdade e em tela da nossa conversa, Sartre tem uma frase que é bastante legal, que diz assim, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Aí que entra então essa reflexão, esse momento nosso, que é o que a vida fez comigo, talvez eu não consiga controlar, mas eu consigo controlar o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Aí que entra uma parte bonita dessa reflexão, dessa busca, desse cogito, desse pensar mesmo, como Descartes apresentou para nós. Eu acredito que isso que você falou é muito legal, cara, porque o que você faz com o que a vida fez com você, ele depende de sistemas que possam comparar as coisas. Então consiga falar para você, por exemplo... Que é a razão, né? Comparação entre duas grandezas? Sim. Uma comparação? Pois é, eu acredito que uma interface muito bonita da neurociência com a matemática é isso. Essa razão aí, que para você é muito comum. E para mim essa razão só é possível se a memória existir. Porque sem a memória, você não consegue sair de um instante que acontece segundo, instante a instante. Não posso nem dizer que é segundo a segundo. Um instante, ele é um momento de passagem do futuro próximo para um passado recente. Não é nem futuro, nem passado, nem presente, porque não fica. E essa possibilidade de você comparar, fazer a razão entre o que já aconteceu e o que pode acontecer na esperança ou no medo, né? Que é um futuro alegrador, temor, né? ou entristecedor, né?
essa possibilidade de você comparar, ela se ancora na memória. Porque sem a memória, tudo é instante. Você não consegue buscar nada. Sem memória, você não consegue buscar para resolver melhor uma situação que a vida te impôs. Porque os seus sentidos são limitados, o mundo é infinito de possibilidades. E acaba que acontece com você o tempo todo esse choque do mundo com você, e você vai comparando com as coisas que já aconteceram, tentando melhorar um futuro que você não controla. É aí a angústia. A angústia é justamente isso, você fazer racionalizar, utilizando da sua memória, as coisas que já foram, com coisas que podem acontecer, atuando instante a instante. Esse é o grande lance. Para me encaminhar para as considerações finais, que eu acho que é importante, e retomando a fala dos amigos, acho que o ponto de interseção fundamental, talvez entre matemática, neurociência, as filosofias, a própria psicologia, a psicanálise, acho que o ponto de vista que a gente constrói em relação a isso é que todos nós estamos marcados pelo desamparo e pela angústia. Não tem escapatória. E isso está profundamente ligado à memória, à ideia do tempo. O que nós fazemos, o que eu faço particularmente como um terapeuta, como um psicanalista que cuida deste não saber sobre si mesmo, isso está profundamente ligado à possibilidade de algum resgate de memória. As melhores terapias, as melhores análises que se faz são aquelas onde se existe a presença afetiva do terapeuta. Mesmo fora da terapia, fora das sessões, fora do setting terapêutico, fora do momento da análise. Isso se perpetua porque há um resgate da presença, da fala, do olhar, nem sempre às vezes de uma interpretação psicanalítica profunda, mas da presença, da atitude de alguém que se marcou profundamente. Um gesto afetivo, um gesto empático no que você coloca aquela pessoa para tirá-la do desamparo, um abraço, um sorriso, um elogio, um reconhecimento de que ela pertence ao seu desejo. Uma das coisas que eu sempre falo, e na minha prática, eu estou aqui porque eu quero, por um desejo. E nesse sentido, esta pessoa agora faz parte da minha vida. Isso é um pertencimento, que é o que nos dá liga. A memória nos liga afetivamente. Talvez aí os neurônios se ligam quimicamente, mas também por aquilo que nos marca afetivamente. Não tem como se desvencilhar dos nossos afetos. Então, as minhas considerações finais caminham nesse sentido. Só somos livres quando temos alguma possibilidade de autoconhecimento. Quem nos oferece isso sempre está marcado pela relação com o outro. E nesse sentido, eu encerro a questão. Pode falar, à vontade. Eu quero deixar minhas últimas palavras aqui com um sentimento de muita felicidade estar aqui com vocês, falando sobre assuntos que nos agradam profundamente. Nos agradou durante muito tempo só em 13, resolvemos disseminar isso aí, e o nosso projeto começou da Casa de Sofia. E eu queria fazer um convite a vocês, que publicaremos em breve as datas das palestras nas cidades que estaremos aí organizando as palestras. Será feito convite nas redes sociais, e ficaremos muito felizes com o presente de cada um de vocês. Será um grande prazer recebê-los para nos escutar. Aguardamos vocês, aguardamos estudantes de nível universitário, cursinho. Você que deixou algum tempo, não faz parte, que acredita que ciência, que conhecimento se fala enquanto está pertencendo a um grupo, seja ele de ensino superior, ensino fundamental, ensino médio, eu penso que o conhecimento cabe em todo lugar. E aí, então, estendo o convite a você a participar das nossas palestras, e será uma honra encontrar com vocês, dizer, olha, assisti a live, participei e estou aqui hoje para presenciar a palestra na sua forma mais completa, e agradecemos, um sentimento de gratidão mesmo, e forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.